Olá pessoal, estamos de volta, trazendo mais informações de fundos imobiliários para vocês. E hoje eu trago o fundo imobiliário BTLG11, o fundo de tijolo do segmento de galpões logísticos. Ele é considerado um dos maiores do setor logística, com uma ABL total, uma área bruta locável, atualmente em 1.300.000 metros quadrados. O fundo concluiu agora, em outubro do ano passado, a maior transação imobiliária logística da história, adquirindo um portfólio de 13 imóveis em São Paulo. O fundo conta atualmente com 35 imóveis, só que 4 já em processo de venda, mostrando que a gestão está ativa, e fazendo jus ao objetivo do fundo, é a obtenção de renda e ganho de capital através da exploração de empreendimentos imobiliários focado em operações no segmento de logística. A vacância está em torno de 1,4% e tem uma alavancagem tranquila em relação ao seu patrimônio líquido, que está em torno agora de 3,5% mais ou menos. O BTLG11 está em uma situação muito tranquila, pessoal, um valor em caixa e um resultado acumulado muito bom, deixa o fundo muito confortável em relação às suas obrigações. Vamos ver então agora as notícias do seu relatório gerencial, que já é o de dezembro de 2024, juntamente com os seus indicadores atuais, logo após a nossa vinheta. Mas antes, já deixa o seu like e os comentários, pois isso ajuda muito no engajamento do canal, pessoal. Para vocês que ainda não são inscritos, eu faço o convite a se inscreverem no nosso canal, compartilharem esse vídeo e ativar o sininho das notificações para já começar a receber os nossos conteúdos. Agora sim, voltamos logo após a nossa vinheta. Então já estamos aqui no site Status Invest. Vamos ver os indicadores atuais do BTLG11. Na data da gravação desse vídeo, a sua cota está sendo negociada a mercado a R$ 94,66. Uma variação nas últimas 52 semanas, a mínima chegou a R$ 85,37 e a máxima a R$ 101,54. Está pagando dividend yield de 9,73% e teve uma desvalorização de 3,85%. A gente vê no gráfico aqui, pessoal, que a sua cota deu uma valorizada, tá ganhando força aqui, pessoal? Ele chegou aqui no dia 5, ele chegou a ser negociado a R$ 85,37 e agora já começou a dar uma subida, Hoje já está R$ 94,66, tá dando uma recuperada, Aqui embaixo a gente consegue ver o seu valor patrimonial por cota a R$ 104,59, um P sobre VP de 0,91, está constando aqui um desconto de 9%, pessoal. Sendo que a sua cota está sendo negociada a R$ 94,66 e o seu valor patrimonial por cota a R$ 104,59, está descontado, Fundo de cotistas, 365.957 cotistas, está com 43.249.151 cotas, uma liquidez média diária aqui muito boa, acima de 8.600.000. E o último rendimento pago no dia 23/12 foi de 78 centavos por cota. Por enquanto ainda não saiu o próximo aqui de janeiro, a sua data base gira em torno do dia 13, dia 14 mais ou menos, pessoal. Aqui, como sempre mostramos, pessoal, vamos ver se o BTLG11 está sendo recomendado, E aqui fala, onde investir em fundos imobiliários de tijolo para 2025. Essa é a carteira do Santander, tá, pessoal? A carteira recomendada. E o BTLG11 está aqui em primeiro lugar. BTLG11 Logística. Ok, pessoal? Está confirmado, então. E aqui, outra notícia boa, para os investidores de fundos imobiliários. Aqui fala, por que 2025 pode ser o ano de ouro dos fundos logísticos, Descubra agora. Conheça a estratégia Fundos em Destaque e as previsões do mercado para obter altas rentabilidades no próximo ano. Isso aqui já é de 3 de janeiro de 2025, essa matéria aqui, tá, pessoal? Aqui fala, o mercado de fundos imobiliários enfrentou um ano desafiador em 2024, com oscilações causadas por instabilidade política e fiscal. Apesar disso, especialistas enxergam 2025 como uma grande oportunidade para investidores atentos e bem informados, com dividendos crescentes e vacâncias próximas de zero em segmentos como galpões logísticos. O momento é ideal para diversificar e aproveitar preços atrativos. E aqui continua, cenário econômico, desafios e oportunidades. Embora o governo tenha implementado medidas para conter o aumento do dólar, a taxa de câmbio segue elevada, o que pressiona a inflação e torna o controle fiscal uma prioridade. Para 2025, espera-se uma Selic ainda alta, por volta de 14%, enquanto o mercado prevê juros futuros em 15%. Esse cenário desafia o crescimento,
mas também cria oportunidades únicas para os fundos imobiliários. Continua aqui. Fundos logísticos, a joia do mercado. Por que investir em galpões logísticos, né? Com o crescimento do e-commerce e a alta demanda por infraestrutura logística, os fundos imobiliários focados nesse segmento são vistos como mais resistente às flutuações econômicas. Empresas precisam de espaço estratégico para armazenar e distribuir produtos, tornando esses fundos mais estáveis e com baixo risco de vacância. E aqui ele dá como destaque de fundos logísticos para 2025 o BTLG11, vacância de 1%, patrimônio líquido de 4,5 bilhões, dividend yield de 10% ao ano, isento de imposto de renda, valor patrimonial por cota de R$ 104,59, negociado a R$ 93,30. Está um pouco mais hoje, como a gente viu, né, pessoal? Ele fala, BTLG11 possui 21 imóveis estrategicamente localizados em estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Sua taxa de vacância é quase zero e dividendos crescentes tornam o fundo uma opção atrativa para investidores que buscam estabilidade e boa rentabilidade. Agora sim, vamos às notícias do seu relatório gerencial, né? Já é o de dezembro de 2024. A gente confere uma das principais características do fundo, né? O administrador e o gestor é o BTG Pactual. Quantidade de emissões até agora, o fundo já fez 3 emissões de cotas. Tem uma taxa de 0,90% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Não consta nada de taxa de performance aqui, tá? Aqui tem mais alguns indicadores relevantes do fundo. E agora atualmente está com 35 imóveis, né? Um alter, né, que é a média ponderada dos seus contratos, está em 5 anos agora. Uma vacância financeira de 1,4%. Uma BL total, que é a área bruta locável, né, de 1.300.000 metros quadrados. Aqui chegou a mensagem aos investidores, tá? Introdução. O BTLG 11 atualmente conta com 35 imóveis, 4 destes em processo de venda, totalizando 1,3 milhões de metros quadrados, dos quais 90% estão localizados em São Paulo. A vacância financeira do portfólio é de 1,4%. Resultado: em dezembro de 2024, o BTLG11 distribuiu 78 centavos por cota aos seus investidores. Com base na cota de fechamento de novembro, a distribuição representa um dividend yield de 9,9% ao ano. No resultado desse mês, já estão sendo contabilizadas as receitas dos ativos recém-adquiridos, o que explica o aumento considerável na receita recorrente em comparação ao mês anterior. Além disso, reconhecemos nesse mês o lucro de 16 milhões, referente à venda do BTLG Camaçari, BTLG Campinas e BTLG Santa Luzia, conforme fato relevante divulgado no dia 13/11. Com o lucro gerado por essa operação, os resultados acumulados do fundo aumentaram, atingindo o patamar de 63 centavos por cota. Ainda sob essa transação, resta ainda 2 parcelas a serem recebidas no valor de 15 milhões cada, sendo uma no primeiro semestre de 2025 e outra no segundo semestre. Então aqui ele explica, né, que esse resultado maior, né, referente ao mês passado, foi devido a isso aqui, né, pessoal? As receitas dos ativos recém-adquiridos já entraram, já foram contabilizados, né? E também esse lucro aqui, 16 milhões, referente à venda desses 3 ativos aqui. Aqui no setor comercial, continuamos com negociações e visitas ativas para a alocação dos espaços disponíveis nos imóveis de Jundiaí e Cabreúva, ressaltando que essas vacâncias correspondem a apenas 1% do portfólio. À medida que essas ativas evoluam, forneceremos novas atualizações nos próximos relatórios. Então eles estão em cima disso aqui, né? Essa vacância aqui, apesar de ser 1% só, mas eles estão tentando de todo jeito alocar esse espaço aqui disponível aqui nesses imóveis de Jundiaí e Cabreúva, né? Neste mês, o fundo revisionou o contrato de locação do BTLG Embu, que corresponde a 13% do ativo. A negociação incluiu a extensão do prazo contratual por mais 48 meses, um novo vencimento previsto para 2029, além de um aumento de 24% no valor do aluguel. Então isso aqui também já teve um aumentinho na receita do fundo, né? Essa revisão do contrato do BTLG Embu aqui, tá? E prorrogou o prazo, né? O vencimento agora para 2029. Agora aqui em cima, pessoal, reciclagem do portfólio. Em complemento ao fato relevante divulgado no dia 13/11, o fundo recebeu no mês de dezembro a última parcela relativa à venda do imóvel Ambev Santa Luzia, localizado no estado de Minas Gerais, um montante de 44,9 milhões. Com isso, o fundo concluiu a venda de 100% do imóvel, com um lucro de 18,4 milhões, sendo manter, que é a taxa interna de retorno, aproximada de 21,5%, equivalente a 43 centavos por cota.
aqui também um bom lucro aqui que ele teve, né, nessa transação, né, pessoal? Agora, alocação de capital. O fundo dispõe de um caixa aproximado de 600 milhões, sendo que uma parte serão destinados às obrigações do dia a dia e o restante do saldo será alocado de forma estratégica para aproveitar as oportunidades que surgirem no mercado, né? E a gestão fala, né, que tem que aproveitar em cenários macroeconômicos desafiadores, surgem, né, melhores oportunidades, ok? Enquanto isso, o caixa do fundo está sendo aplicado em produtos de liquidez diária, com rentabilidade de 116% do CDI. Então, enquanto não surgir alguma coisa boa para eles fazerem negócio, né, esse dinheiro fica aplicado em liquidez diária, tá, pessoal? Renda fixa com a rentabilidade de 116% do CDI. Então, aqui está a sua demonstração de resultado, a sua DRE. A gente confere aqui que realmente em dezembro aqui teve um aumento muito bom aqui, né, a receita do fundo, né, pessoal? 31,9 milhões. Sendo que mês passado foi 18,6 milhões. Tá? Então, o resultado imobiliário total aqui deu 55,7 milhões, tá? Equivalente a R$ 1,29 por cota. Teve uma despesa de 3,5 milhões. O resultado final foi de 52,1 milhões, equivalente a R$ 1,21 por cota. Só que o fundo distribuiu 33,7 milhões, equivalente a 78 centavos por cota, né? E ainda ele ficou com o resultado acumulado esse mês de 27,3 milhões, equivalente a 63 centavos por cota. Pessoal, ainda tem um lucro projetado com vendas em curso aqui, ele demonstra aqui, no valor de 46,1 milhões ainda, equivalente a R$ 1,07 por cota ainda de lucro acumulado, tá? Que vai ter agora no decorrer dos meses, ok? E aqui do lado esquerdo a gente vê que ele tem um total de locatários, 73 locatários. 20 maiores locatários são responsáveis por 70% da receita do fundo imobiliário. A gente confere que esses locatários deles, esses inquilinos, pessoal, são boas empresas, né? Empresas conhecidas aqui, como Açaí, Seva, Amazon, Nestlé, Braskem, BRF, tem a Shopee, Mercado Livre, a Natura. Então são empresas muito boas e conhecidas no mercado. De uma certa forma, a gente fica mais tranquilo, né, em relação à inadimplência, né, pessoal? Não que não possa haver inadimplência em alguma dessas empresas, mas por serem conhecidas e renomadas no mercado, dá uma certa tranquilidade a mais. Aqui está os gráficos que mostram, né, alguns dados do fundo. Aqui o Alt a gente já viu, né, 5,2 anos, a média ponderada dos seus contratos. O vencimento dos seus contratos, a gente vê que 2025 não vai ter quase nada, 5% só, a maioria mesmo só a partir do ano 2029, né, 47% dos seus contratos. Que é revisional, a gente vê também que 2025 vai ter 16%, 2026 vai ter 27%, 2027 26%. E a maioria aqui 2029 com 30% dos seus contratos revisionados. Aqui embaixo também tem o mês de reajuste, tá? A gente vê que ano que vem, de janeiro a maio, né, os 5 primeiros meses aqui vai ter bastante reajuste nos seus contratos, tá, pessoal? Então isso aqui pode ser que o fundo aumente também os rendimentos para os cotistas, né? Vai ter um bom dinheiro aqui entrando a mais na sua receita. E aqui no lado direito aqui a geografia, né? A localização dos seus ativos, 90% em São Paulo. Aqui embaixo tem mais gráficos aqui. Primeiro aqui à esquerda é o indexador. Tá? A gente vê que 97% é indexado ao IPCA, os seus contratos. Tem uma pequena parcela aqui, 3% é indexado ao IGPM. Inquilino por setor, a gente vê que a maioria aqui é logístico mesmo, 47%. Tipologia dos contratos, 35% são atípicos e 65% são típicos. E o último aqui do lado direito é o perfil dos ativos. A maioria também a gente vê que é ativos logísticos, tá? 95%. Aqui embaixo a vacância a gente vê que está 1%, né? Essa vacância física. E aqui por último aqui liquidez, pessoal. Ele demonstra que a sua alavancagem, né? A sua dívida em CRIs, ele tem 147 milhões. Como ele tem um caixa aqui de aproximadamente 600 milhões, né, que foi comentado, 576 milhões, descontando essa dívida, ele ainda fica com caixa livre de 429 milhões, pessoal. E ainda o fundo pode fazer investimentos com esse dinheiro aqui, ok? E aqui ele demonstra a localização dos seus ativos, pessoal, num raio de mais ou menos 100 km da capital paulista, tá? Ele demonstra que num raio de 30 km tem 32% dos seus ativos. No raio de 60 km tem 40% dos seus ativos. No raio de mais ou menos 100 km tem 17%.
E acima disso aí é 11% dos seus ativos está no estado de São Paulo. Então aqui demonstra muito bem porque essa vacância tão baixa, né, dos ativos do BTLG11. Os seus ativos são bem localizados, bem procurados pelas empresas. E aqui está o seu portfólio mesmo, tá, pessoal? As fotos dos seus galpões logísticos. Todos aqui, vocês dão uma olhada mais com calma depois. Eu não vou comentar um por um, porque são muitos, tá? Depois vocês dão uma olhada mais com calma. E aqui no final está o portfólio atual, está os imóveis em processo de venda. É o BTLG de São Bernardo, o de Guarulhos, o de Campinas e o de Camaçari. Aqui ele tem um resumo dos ativos, né? Todos os ativos estão aqui nessa lista. Aqui tem o top dos locatários deles, né? Ele pôs aqui, né? A gente já viu Açaí, BRF, Mercado Livre, né? Ambev, Amazon, Natura, Shopee, Nestlé, Coca-Cola, Braskem, firmas bem conhecidas e renomadas, como foi falado. Então é isso aí, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês do Fundo Imobiliário BTLG11. Na minha opinião, é um ótimo fundo no setor de galpões logísticos, como vocês viram as notícias, né? Está sendo bem recomendado pelos analistas, né? Então é aquilo lá, se vocês se interessarem em um fundo imobiliário de logística bom, está aqui o BTLG11. Então vocês façam a sua análise, né, mais profunda, vejam os seus fundamentos e decidam-se se compensa ou não investir no BTLG11. Ok, pessoal? O vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado das notícias do Fundo Imobiliário BTLG11. Eu peço a vocês, não se esqueçam de deixar o like e os comentários agora no final. Ok? Pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.